que é uma informação importante, que a gente já vai conversar sobre ela. E olha só que interessante, ele me dá uma série de informações aqui na legenda, que é o Reflector Pitch Level, Current Receiver Level, Upper e Lower Threshold, né? Que é para eu fazer o acionamento dele. Então, veja só que interessante, né? Se eu vim aqui e fazer o papel de passar alguma coisa no sensor, você vai ver que ele vai acionar a minha saída, é o que você está observando aqui. O nível de sinal que você está vendo ali no Current Receive Level vai para zero, porque eu interrompi totalmente o sensor, e ele aciona a saída. Ok, muito bem. E aí, se eu tirar ele, ele volta. Princípio básico de funcionamento do sensor. A parte interessante de tudo isso é que você está conseguindo observar isso com uma série de informações a mais. Então, o sensor de fotoelétrico ele deixou de ser simplesmente um bit ligado e desligado, um bit 0 ou 1. Você tem algumas informações a mais aqui que você consegue ler dele. Por que eu digo isso, você consegue ler? Apesar da gente estar usando a nossa ferramenta de programação gratuita, o que eu tenho aqui, né? Esse sensor, ele está ligado nessa caixinha. Esse aqui é o C-Link Box. Então, ele é um conversor IO-Link para USB, para eu poder fazer a comunicação com os SOPAs. Então, imagina que você tem um CLP e você está ligando o sensor em IO-Link, esse sensor em IO-Link, você tem acesso às mesmas informações que eu estou mostrando aqui para vocês na tela dos SOPAs. Então, isso é interessante, tá? Você consegue, através dos SOPAs, ver todas as informações que você tem de acesso do sensor, tá bom? Então, o que a gente pode mostrar aqui para vocês? Olha que interessante. Eu tenho aqui um Quality of Run. O que é esse Quality of Run? Ele tem uma informação de 0 a 100%, certo? Eu tenho um Quality of Run, que é a qualidade do teach que eu fiz. Então, olha, e também vai de 0 a 100%. Então, observe que tanto o Quality of Run quanto o Quality of Teach são informações de diagnóstico do teach que você fez do sensor e da qualidade da informação que o sensor está recebendo no receptor dele, certo? Além do Quality of Alignment, que vocês estão vendo aqui. E você consegue ler essa informação e já verificar como que está a qualidade da instalação do seu sensor em campo, em tempo real, via IO-Link. Então, isso não é uma coisa exclusiva da nossa ferramenta de programação. Você consegue, lendo as informações dentro do nosso sensor, você tem condição de monitorar essa informação em tempo real. E olha só que interessante, aqui do lado eu tenho um Quality of Run Alarm Threshold, que ele está setado para 90%. O que é isso? É um alarme que eu consigo mandar, um evento que o sensor consegue mandar via IO-Link, e aí eu consigo ver essa informação aqui no SOPAS através desse em cima, Quality of Run Alarm, em que eu vou estar observando justamente em que momento o meu Quality of Run cai abaixo de 90%, ele vai me ligar um alarme, vai me mandar um evento via IO-Link, né? O que é interessante aqui? Isso aqui é uma informação que eu consigo mexer. Então, posso vir aqui e se eu colocar 80%, olha para onde vai a setinha ali, ó. Enter, 80%. Eu não preciso mandar salvar, eu não preciso fazer nada. Eu apertei Enter, a partir do momento que eu sair do campo, ele já automaticamente salva a informação do sensor. Se eu desligar o sensor agora, ele já está automaticamente definido como 80% o alarme do Quality of Run. Então, além de você conseguir ler a informação do Quality of Run em percentual em tempo real, você consegue definir um bit de alarme em que ele vai mandar essa informação também como um alarme ligado, dizendo que ele está com um problema de leitura, né? Ou seja, o que significa isso, né? Você tem condição de monitorar antes do sensor dar problema, acho que é um dos princípios da manutenção preditiva, né? Antes do sensor dar problema, eu tenho como ver a condição dele aqui, nesse momento. Ou seja, a gente pode fazer uma simulação, essa é a intenção de mostrar isso através da câmera para vocês, né? Então, se eu vim aqui e eu vou alterar aqui o ângulo do meu refletor, e olha o que está acontecendo com o Quality of Run. Ele está caindo, ó. Só que ele está em 83%, 82%, 81%, e a partir do momento que ele cair de 80%,
Vamos ver se eu coloquei um ângulo suficiente para ele cair. Ó, 79%, ele vai ligar o meu Quality of Run Alarm ali em cima. Então, olha que interessante, né? Eu tenho uma informação em tempo real de que o meu sensor ele está com um problema e eu preciso fazer uma verificação dele. Então, eu tenho nessa condição aqui, ó, de conseguir identificar preventivamente, né, ou preditivamente. Por que eu falo isso, né? O sensor ele não parou de funcionar. Ele está me avisando antes dele dar problema. Por quê? Porque se eu vim aqui e colocar, interromper o sinal, eu vou ficar brincando aqui de ficar trigando ele, né? Se eu vim aqui e interromper o sinal, olha que interessante, ele ainda está funcionando. Mesmo com o alarme ligado. Ou seja, o sensor ele não está inativo já. Ele não é, você não vai fazer uma manutenção corretiva. A sua planta não parou de funcionar. Ele simplesmente está avisando antes que ou você tem que fazer uma limpeza de lente, ou você tem que fazer um realinhamento do sensor. Você tem que tomar alguma ação antes que isso se torne um problema. E é o primeiro conceito aí que a gente passa, importante, de manutenção preditiva, certo? E aí, veja só que legal, né? Aí eu vou voltar o sensor com alinhamento e você vê que imediatamente o meu Quality of Run Alarm cai, tá? E ele volta à situação normal. Então, veja só, e aí vem algumas perguntas, né? Poxa, legal, e como que eu pego essas informações, né? Então, aqui acho que a primeira parte da nossa conversa foi justamente eu estar aqui ao vivo, ou seja, em vez de a gente só passar um vídeo, passar uma apresentação PowerPoint, eu quis pegar o sensor funcionando para vocês, mostrar com a nossa ferramenta de programação, tá? Então, esse esquema de ligação que eu estou fazendo com o nosso C-Link Box ligado via USB é uma ligação que vocês mesmos conseguem fazer, né? O Sopas é uma ferramenta gratuita e esse C-Link Box é um dispositivo, um produto que tem disponível para venda. É até uma recomendação que a gente tem. Poxa, você tem um sensor da SICK em IO-Link, e muitos sensores talvez vocês tenham nas fábricas de vocês, eles já têm IO-Link às vezes, e vocês só não estão usando essas funções. Por mais que a máquina de vocês não tenha IO-Link, pensa que você consegue, pelo menos através desse C-Link Box, você consegue ler uma informação do sensor em bancada, verificar se o sensor está com algum problema, fazer um monitoramento, algum teste de bancada, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou fazendo um teste como se fosse fora da máquina. E aí, para a gente continuar, né, ou seja, aqui a gente fez uma primeira demonstração ao vivo, para a gente continuar, o que eu vou fazer? Vamos voltar para a tela do computador. E aí, aqui o que a gente tem? O que a gente tem de interessante, né? Poxa, eu mostrei para vocês todas as informações funcionando, né? Então, novamente, se eu desalinhar um pouquinho o sensor, aqui no caso eu desalinhei bastante, você vê que eu tenho um quality of run bem baixo, mas ele está ainda ali funcionando, tá? E olha que interessante, você consegue até ver o quanto de sinal eu estou retornando, porque olha só essa faixa preta aqui, ó, o nível em que ela chegou, ele está muito próximo do threshold do sensor. Só que ele ainda está acima, então você consegue inclusive ver qual que é o nível do threshold que está, o quanto ele está abaixo, o quanto que o nível do receptor ele está abaixo do esperado, para você ver o quão crítico está o seu sistema, quanto tempo você ainda tem para o seu sensor parar de funcionar efetivamente, né? Então essa parte aí é bem interessante para você
para você observar, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente quer, o que eu quero falar para vocês agora, né, nessa próxima fase? A gente abre a página da SIC e eu vou digitar o código desse sensor aqui que a gente está conversando, né? Então, a gente volta aqui para a página dele, ó, eu quero buscar informações do 1218660 ou do WLA16T, esse código grandão aqui, né? Então, se eu digitar 1218660, eu já vou cair 660, não 669, eu já vou cair no mesmo sensor aqui, ó, WLA16T 24 16 21. Então, aqui nas informações do sensor, então veja só que interessante. Poxa, mas o que mais esse sensor consegue me entregar de informação? Né? Porque, poxa, legal, o André veio aqui, mostrou a ferramenta SOPAS, eu consigo conectar o sensor, mas e se eu quiser dar uma olhada, vou programar o sensor via com o meu CLD e eu quero saber todas as informações que esse sensor consegue me trazer de informação, né? O que você consegue fazer? Você consegue olhar aqui na área de downloads do sensor. Você consegue olhar aqui em literatura, e você consegue ver, vamos ver se é essa informação aqui. Você tem as informações, eu vou dar um pouquinho mais de zoom aqui, só para ficar mais fácil de ver, depois eu volto. Você tem as informações de todas as configurações iLink desse sensor. Ou seja, poxa, eu quero saber tudo que esse cara consegue me oferecer de informação. Ele está no documento no próprio site. Então, se você quer pesquisar, poxa, o que eu consigo coletar de dados de informação de diagnóstico, informação de dados de processo mesmo, você, para qualquer sensor da SIC, você consegue ver no próprio website, na área de download, você tem essas informações. Vou passar, nesse sensor aqui especificamente, a gente vai dar uma passadinha nas informações para mostrar para vocês o que a gente tem, né? E explicar um pouquinho para vocês. Então aqui, ó, nessa primeira parte, vamos dar um pouquinho mais de zoom. Pronto, agora vai ficar fácil de ver. A gente tem aqui, ó, Service Data, iLink específico. O que significa isso, tá? iLink, ele é um protocolo padrão aberto, que vários fabricantes têm isso, desenvolvem seus produtos, sensores ou atuadores usando esse padrão. iLink Specific é o quê? É um cabeçalho, vamos dizer assim, de informações com um endereçamento padrão que todo fabricante tem nas mesmas posições. Então, a gente tem algumas informações, qual que é o fabricante desse sensor em iLink que eu estou vendo? Então, na posição 16, em decimal, ou 10 em hexadecimal, que você for puxar do sensor em iLink, então aqui dá um posicionamento, mas você tem uma maneira muito mais fácil de trabalhar nisso, que é baixando o arquivo IODD do sensor, que também está disponível no site da SIC, né, no nosso caso, e carregar essa informação no configurador IODD do master iLink que você está funcionando. Então você já vai ter essas informações de um jeito muito mais fácil, né? Mas aqui é um jeito de você conseguir enxergar de uma forma fácil todas as informações que o sensor tem, qual que é o tipo de informação, se ela é leitura ou escrita, e já tem qual que é a informação padrão que já vem. Então aqui, poxa, é um sensor da SIC, então no vendor name já vem escrito SIC AG. Então, todo sensor da SIC na posição 16, ele vai ter uma string de 7 bytes. Esse RO é read only, então ela é somente leitura. Então, se você ler essa informação, você vai vir que está escrito SIC AG. O product name está aqui na posição 18, product ID, product text, serial number na posição 21. Então, você tem todas essas informações aí na sequência. Então, olha que interessante, né? O meu SOPAS, poxa, de onde ele tirou esse serial number que você está enxergando aí, ó, 17220027? Ele está lendo a informação da posição 21 e está mostrando para você já. Então, qual que é o recado que eu quero dar aqui?
Se o meu Sopas está conseguindo fazer isso, se ele está conseguindo ler essa informação através do link na configuração que eu tenho aqui, você também consegue fazer essa leitura ou parametrização, que a gente vai ver também, via link através do seu CLP, através do seu sistema supervisório, através do seu dispositivo que está ligado em IO-Link com esse sensor que eu tenho aqui. E olha só que legal, Application Specific Tag. Tá vendo? Ó, as estrelinhas é o valor padrão que eu tenho aqui. É uma string de 32 bytes, que ela vem sem informação, ela vem com essas estrelinhas, é o que a gente mostrou aqui no Sopas, que eu falei que a gente ia voltar mais tarde. Então aqui, se eu digitar alguma coisa, eu consigo, isso é uma informação padrão, eu consigo definir um texto que vai ficar escrito lá no sensor. Então, normalmente o que a gente usa aqui? O que a gente faz com essa informação? Eu posso vir aqui e escrever, por exemplo, injetora 23. Não preciso colocar underline, posso colocar injetora 23. Pronto, esse sensor está sendo usado na minha injetora 23. Se eu for ler essa informação, se eu tenho várias injetoras, eu tenho tudo isso sendo lido em IO-Link em um CLP controlando, ou eu estou lendo essa informação direto do supervisório, e eu quero saber, poxa, qual que é, esse aqui é o sensor retroreflexivo de qual injetora? É só você ler essa informação. Você mesmo colocou essa informação e parametrizou. Você não precisa mais descobrir aonde está o meu sensor, né? Eu posso ler essa informação direto via link. E o device function name, ele não está aqui no meu IO-Link specific. Por quê? Porque isso é uma informação que a gente colocou aqui embaixo, ó, no SIC device specific. Então, o que significa isso? Para cada tipo de sensor da SIC, ele tem um mapeamento de memória diferente. Então, para cada sensor, para cada fabricante de sensor em IO-Link, que conversa em IO-Link, existe um mapeamento de memória diferente, ok? Que você vai conseguir ler aqui, nesse mapeamento, para saber o que ele tem de informação. Então, eu tenho aqui uma série de informações de TIT, de entrada, de saída. Olha aqui, ó, o upper threshold e o lower threshold está em 50% e 45%, e você consegue fazer essas alterações via link. Ó, ele é read and write, então você consegue mudar o threshold e deixar o sensor mais sensível com relação ao threshold para ele ligar e desligar. Essa informação, lembrando, é o que a gente viu aqui, ó, upper threshold e lower threshold, aqui no meu Sopas, ó. Então, eu estou enxergando ela aqui. Switch point hysteresis, configuração das minhas saídas. Aqui, ó, o device function name, que aqui colocou. Ela colocou um segundo campo de texto para você conseguir fazer uma segunda identificação no sensor. Por exemplo, eu não comentei com vocês que, vamos voltar aqui para o sensor, que eu consigo identificar aonde está posicionado esse sensor aqui na minha injetora 23, mas vamos supor que, poxa, eu preciso fazer uma troca, teve uma quebra do sensor e eu preciso fazer uma troca. Muitos usuários, eles não usam o código da SIC aqui para identificar os produtos deles. Eles têm um próprio código SAP, que é diferente do código da SIC, certo? Então, se você quer já deixar definido o código SAP do seu SAP do produto para você poder identificar qual produto você tem que pedir no seu almoxarifado, você pode usar esse device function name. E aí pode colocar o seu código SAP aqui e ler essa informação. Quando você vê que está com um problema, que você consegue ver aqui no diagnóstico, ó, que ele está mostrando device is ok, você consegue ler essa informação. Quando você lê uma informação de diagnóstico, que a gente vai também conseguir ver aqui no mapeamento de memória mais embaixo, vamos ver se eu consigo encontrar ele aqui rapidinho. Você consegue fazer... Aqui eu tenho as notificações que eu consigo ver, ó, short circuit. Então, o que a gente consegue ver aqui? Eu consigo
fazer uma identificação se eu estou precisando fazer uma troca de produto já ou não. Então, nesse momento, você tem condição de já pegar o seu código SAP e já fazer uma requisição de peça no almoxarifado. Você não precisa fazer uma conversão, qual que é o código do produto da SIC para o meu código do almoxarifado. A gente tem essa condição porque a gente criou esse campo a mais aqui. Outra informação interessante para vocês verem, está vendo esse Find Me na posição 204? Essa é uma função legal dos sensores da SIC. Ele é read and write, ele é binário, ele é 0 ou 1, né? Então, o que você consegue fazer? Se você colocar 1 aqui, o que ele vai fazer, né? Ele vai ser o equivalente de eu pegar isso aqui, ó o Find Me aqui, ó. Eu vou colocar um Find Me Activated. E o que ele está fazendo nesse momento? Ele está mostrando, e eu vou tentar mostrar aqui pela minha tela. Olha só, ele está piscando aqui o LEDzinho. Vocês devem estar vendo pela minha tela do vídeo aqui que eu estava mostrando. Ele está mostrando o sensor piscando. Então, você consegue, via software, fazer com que o sensor mostre... Vai que você tem 5, 6 modelos de sensor rodando, do mesmo modelo de sensor, você quer saber exatamente qual que você tem que trocar. Você pode ligar esse Find Me e, em tempo real, descobrir que você está trocando o sensor certo, porque esse é o modelo de sensor que você tem que trocar, né? E aí você pode dar um Find Me Deactivated aqui. Você tem essa informação para você fazer a leitura via link aqui também. Aqui, olha só, o Quality of Run Alarm Output, que é read only, então é um bit, é aquele bitzinho que a gente viu em vermelho ali funcionando, tá? Aqui eu tenho uma série de informações que eu consigo escrever ou ler, consigo fazer uma verificação se eu tenho um curto-circuito na minha saída, então você consegue também fazer já essa verificação e saber se você tem um problema então, na elétrica, né? E aqui, olha só que interessante, eu tenho o Quality of Run, Quality of Alignment, Current Receiver Level, tudo que a gente viu na ferramenta de programação SOPAS, você consegue fazer essa leitura no próprio sensor e consegue trabalhar com essa informação no seu próprio CLP, fazer um log dessas informações, você consegue jogar isso para um Big Data e conseguir fazer ele verificar, conforme vai passando o tempo, como é que está o meu alinhamento, como é que está o meu Quality of Run, como é que está a minha porcentagem de contaminação da lente, por exemplo, que o Quality of Run vai informar isso, né? Você tem como fazer essa verificação e, basicamente, já se antecipar a um possível problema, tá? Então, aí a gente, basicamente, finaliza essa demonstração do sensor W16, um sensor fotoelétrico com informações de diagnóstico para você fazer manutenção preditiva, né? E o que é importante aqui né? De novo, esse Quality of Run Alarm aqui, ou a possibilidade de você ler a informação do Quality of Run em tempo real, né? Poxa, não é a gente que vai definir o que é um Quality of Run bom ou não é a gente que vai definir quando que a gente vai ligar o alarme ou não. É você que conhece a sua aplicação, você tem total controle sobre essas informações do sensor. É por isso que você consegue mudar essa informação do Quality of Run em tempo real e definir, poxa, mas para minha aplicação, o que é um problema? É problema se eu estou abaixo de 50%, de 30%, de 70%. Você consegue definir quando que o alarme do sensor vai ser ligado. Lembrando que quando esse alarme de Quality of Run é ligado, o LED laranja do sensor ele fica piscando também. Então, você tem uma indicação no próprio sensor que ele está com o Quality of Run ligado, ou seja, ele está funcionando ainda, mas uma ação precisa ser tomada. Então, isso não é necessariamente uma manutenção preditiva que você consegue fazer via software, via link, que só o operador na máquina, na EHM, ou alguém lá no centro de comando, no CCO, vai conseguir enxergar e acionar a equipe de manutenção, acionar o operador para tomar uma ação.
o próprio operador ali olhando para o sensor, ele já consegue, sendo instruído, ele já consegue ver, poxa, esse sensor está piscando, ele está com algum problema ou de alinhamento ou de contaminação da lente. Eu já posso me antecipar e fazer uma limpeza se eu estiver numa parada de máquina, por exemplo. Tá? Agora, nessa próxima fase, a gente vai fazer o quê? Eu vou desconectar esse meu sensor, ok? Então, eu vou aqui fazer uma desconexão dele e vou conectar outro produto para mostrar também para vocês a parte de diagnósticos. Então, eu conectei outro produto, vou mandar buscar por ele. Ele deve encontrar aí um sensor da família MPS. Eu já vou aqui depois ligar a câmera e mostrar para vocês que nem eu fiz com um sensor fotoelétrico. Eu vou mostrar para vocês esse sensor rodando. Então ele já está aqui encontrando a MPS. E vamos colocar ele online aqui antes de tudo para mostrar para vocês a carinha dele no Sopas, tá? Então olha só que legal. Esse aqui é o sensor MPS. O que é o MPS? O MPS é um sensor magnético para cilindro que ele mostra a posição do cilindro em tempo real. Então ele não é só aquele pick-up de cilindro, um sensor magnético que mostra só o fim de curso, se o cilindro está recuado ou não, né? Para situações onde eu quero enxergar exatamente em que posição o cilindro está, aqui na detecção, ó, eu consigo enxergar essa informação em tempo real. Ó. Aqui eu estou mexendo o cilindro e eu estou enxergando essa informação em tempo real. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, novamente, mudar a minha apresentação para o meu celular e vou compartilhar a minha tela para vocês poderem ver. Então, olha só o que eu tenho aqui. Então, o que eu estava dizendo para vocês? Normalmente, quando você tem um cilindro pneumático, você tem o quê? Você tem esse sensor aqui desse lado, né? Esse sensor aqui é o quê? É um sensor magnético para cilindro. Ele vai identificar só se o cilindro está na posição certa ou não. Esse outro sensor aqui, você tem várias funções para ele. Então, primeiro, né, ele está ligado em iLink, né? Então, eu estou fazendo a mesma ligação com ele no meu Link Box aqui. E é o que eu estou lendo ali no Sopas. Esse cara, ele vai me entregar a informação em tempo real. Então, se eu mexer no meu cilindro aqui, eu vou conseguir enxergar a mesma informação aqui, ó. Então, eu mexendo com ele, eu estou enxergando exatamente a posição do êmbolo do cilindro. De forma analógica. Então, esse sensor, você consegue puxar essa informação em tensão, em corrente ou em aerolink, que é o que a gente está fazendo agora. Eu estou lendo essa informação da posição do cilindro em aerolink. E olha só que interessante. Usando a aerolink, adicionalmente, você consegue definir 4 saídas diferentes para ele acionar e ler essas informações. Então, além de você ler ele em analógico, eu consigo ler 4 switching points diferentes para o sensor, programar elas em airlink, que é o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu consigo fazer o teach delas individualmente em cada um, trabalhar em modo janela, por exemplo. Ó, vamos trabalhar aqui ó, com modo janela. Olha só, a minha saída 1, ela está configurada como modo janela. Então, só quando o meu êmbolo do símbolo estiver dentro daquela posição, vamos voltar aqui, ó. A minha saída 1 acionando. A minha saída 2 ele também está configurada, eu vou desativar ela aqui, ó. Desativar. Só tem a minha saída 1. Então, só quando ele estiver dentro desse range, e se eu sair do range, ele vai sair. E olha que interessante, você consegue até, via airlink, definir a esterese de cada ponto de entrada e saída dessa janela aqui. Então, você tem muito controle em cima do sensor, sabe exatamente em que posição ele está. E vamos aqui na parte de baixo sobre Device Status. Olha só que legal. Você consegue, aqui no Device Status, você consegue enxergar algumas informações de diagnóstico que
que vão te ajudar a fazer uma verificação do sensor antes dele ter um problema. Então, ó, Device Temperature Overrun, Device Hardware Fault, Primary Supply Voltage Underrun e Magnetic Field Insufficient. O que são essas opções aí, né? Eu tenho um log dessas informações, se acontecer algum problema, e consigo resetar esse log via Airlink também. Então, olha só que interessante. Se eu tiver um excesso de temperatura, ele vai me ligar esse bit aqui. Concorda comigo que um cilindro, se ele está no final da vida útil dele, se você precisa trocar um reparo, você tem um atrito maior, você tem um aumento de temperatura no cilindro, você consegue pegar esse aumento de temperatura pelo sensor. E aí, se ele estiver funcionando acima de uma temperatura limite, alguns sensores nossos, eles além de dar esse bit de excesso de temperatura, né, ele mostra a temperatura do sensor em tempo real. Então, você consegue ler a informação da temperatura do seu cilindro indiretamente através do sensor e consegue fazer uma manutenção preditiva em cima disso. Imagina que você consegue, antes do seu cilindro pneumático falhar ou quebrar e a sua máquina parar, você consegue antecipar uma manutenção. Aqui eu tenho o hardware fault, ou seja, realmente um problema de hardware, um problema de alimentação no sensor e magnetic field insufficient, ou seja, se o êmbolo magnético do cilindro está muito fraco, se o campo magnético está muito fraco, ele vai me dar esse bit ligado e você sabe que a falha ou o problema de detecção é por conta disso. Então você sabe exatamente qual é o tipo de problema que você está tendo no sensor naquele ponto. E você consegue descobrir isso a partir do momento que ele começa a ocorrer. E você consegue antecipar muito as ações em cima disso trabalhando dessa forma. Então aqui a gente mostra mais um sensor, com mais um sensor, uma série de funções que eu tenho para trabalhar com ele, de configurações, de parametrizações que você consegue fazer e de diagnósticos que você consegue fazer também nesse sensor. Da mesma forma como o sensor magnético, o sensor óptico, na verdade, se você pegar a informação, buscar a informação do sensor aqui pelo 10.79358 no site da SIC, você vai encontrar os dados em Airlink dele e vai descobrir todas as informações que ele tem disponível para você ler e parametrizar dele. Ok? E aí a gente vai passar agora para mais uma função. Vamos mudar aqui para a transmissão de segundo e vamos trocar Vamos voltar aqui para a minha tela. E eu vou agora, uma última vez, trocar o meu sensor, ok? Então eu vou passar para o meu terceiro e último sensor, em que a gente vai fazer uma demonstração para vocês, essa bem rápida, que é um sensor indutivo em Airlink. Então veja só que interessante. Eu vou fazer a leitura dele aqui, é um sensor da família INC. Então esse cara aqui eu não vou necessariamente mostrar mais a câmera, eu vou mostrar mais a informação dos sopas. Por quê? Então veja só que interessante. Aqui eu consigo mostrar ele para vocês, ó, eu tenho um sensorzinho ligado aqui. E eu tenho aqui um dispositivo metálico para a gente poder fazer o teste. Abrindo a informação do INC, veja só que interessante. Eu tenho aqui a minha detecção. Você concorda que eu tô lendo a informação aqui como se fosse um analógico? É um pouco similar ao que vocês viram no magnético para cilindro, né? Então, eu consigo ler a informação da posição do cilindro lá no magnético para cilindro. Aqui eu consigo olhar a proximidade do meu sensor. Eu estou olhando o campo magnético dele, né? Indutivo. E o que é mais interessante? Eu consigo alterar
aonde eu vou fazer o chaveamento, aonde que eu vou ligar a saída. E adicionalmente, eu também tenho 4 saídas em AE-Link aqui. Então, eu consigo, aqui no meu sensor, ativar outras saídas e colocar posições diferentes de acionamentos. Então, vamos lá. Aqui, ó, acionei uma e depois acionei outra. E a mesma coisa, desacionando. Também consigo fazer um controle de esterese. Também consigo trabalhar ele com modo janela, por exemplo. Todas essas configurações que eu faço aqui na ferramenta, você consegue fazer elas via AE-Link em tempo real. Você consegue alterar uma parametrização do sensor, que nem eu estou fazendo aqui, você consegue fazer via AE-Link. Você vê que interessante. E a distância que você está vendo aqui, ó, em dígitos, você consegue ler essa informação também em tempo real. Ou seja, você consegue trabalhar de forma analógica, além de você ter até 4 switching points diferentes, funcionando de forma individual e diferente no sensor via AE-Link. E por fim, esse sensor, o que eu queria mostrar para vocês? Se vocês derem uma olhada aqui, ó, embaixo, vamos descer as informações dele, ó, no canto inferior esquerdo, eu tenho o status dele, certo? Device ok ou não, e eu tenho a temperatura interna dele. Então, olha que legal. Aqui, diferentemente do sensor magnético IPS que eu mostrei para vocês, aquele sensor, aquele modelo específico de sensor, ele está mostrando só um alarme de temperatura alta, é um bit. Aqui não, aqui você consegue ler em tempo real a temperatura do sensor. Então, se eu pegar e esquentar ele com a minha mão, a gente vai começar a ver daqui a alguns segundos a temperatura dele ali aumentar. Você concorda comigo que se você tem ele instalado na máquina, você consegue imediatamente monitorar aquele ponto onde ele está instalado na máquina? Será que muitas vezes você não está trocando muito aquele sensor indutivo naquela posição porque ele está trabalhando com uma temperatura maior do que ele deveria? E você precisa de um sensor mais robusto, com uma temperatura maior? Ou, no caso do magnético para cilindro ali, que a gente tem modelos de sensores magnéticos para cilindros pequenos, né? Não necessariamente o MPS, picape de cilindro mesmo, que dá essa informação de temperatura via AE-Link também. Será que, se você lê um aumento de temperatura gradual com o tempo, não significa que o sensor está tendendo a ter um problema o sensor não, o cilindro está tendendo a ter um problema aí futuro de vida útil, e você vai precisar fazer uma troca de reparo, fazer uma troca de cilindro, parar um segundo para fazer uma manutenção preventiva, preditiva, antes de você mexer com ele. Eu acho que isso é importante, você ter condição de prever cada vez mais. Às vezes você não tem o reparo do cilindro, você não tem o cilindro no seu almoxarifado, você consegue fazer o pedido antecipado, sabendo que você vai precisar fazer essa troca. Então, isso muitas vezes, você pensa, poxa, mas o quanto isso compensa para mim? Às vezes você tem que fazer a conta de quanto custa a sua hora de máquina parada, né? Então, às vezes, isso se paga muito rapidamente, você fazendo essa antecipação de problema. Você vê que aqui eu estou segurando o sensor já há um bom tempo, ó, e ele já está indo para 34, quase 35 graus aí, e aumentando, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Nesse último sensor, de uma forma bem rápida, tá? O foco dessa apresentação foi falar de diagnósticos, tá? Não foi para falar das funções dos sensores. Vocês viram que tem muita funçãozinha ali em vários sensores para você parametrizar. Eu não passei por elas, eu passei muito rapidamente só para mostrar que é possível fazer alguma coisa. Depois, no futuro, a gente consegue mostrar mais a fundo. Se tem alguma informação que interessou vocês aí, que vocês acharam relevante, ou que vocês não conheciam de algum sensor do que eu mostrei aqui, por mais que seja rapidamente, vocês fiquem super à vontade para conversar com a gente a respeito disso, tá?